Paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Você já sabe de tudo? Hoje nós vamos estudar sobre uma pergunta que Satanás fez a Eva para tentá-la a pecar contra Deus. Em conversa com Satanás, Satanás questionou Eva: foi assim que Deus disse? Naturalmente, toda vez que Deus tornou a verdade bem clara, a estratégia de Satanás foi lançar dúvidas sobre ela, ou seja, lançar dúvidas sobre a verdade de Deus, sobre a autoridade de Deus. Sempre que Deus falou com autoridade, o diabo desejou atacar essa verdade. Agora, será que Deus disse isso? Ele fala com escárnio. Esta confusão, com frequência, acontece da seguinte maneira: a Bíblia é a palavra de Deus inspirada de alguma forma, mas é também constituída de palavras humanas. Ela teve autores humanos, e errar é humano. Daí temos de esperar haver alguns erros na Bíblia. Por aí vai esse argumento. Em resumo, a verdade clara e simples de Deus acaba sendo confundida com a mentira de Satanás, o senhor das mentiras. O próprio Jesus disse em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é pai da mentira. Então vamos analisar o que há de errado nesta argumentação. Uma simples analogia nos ajudará. Considere o seguinte raciocínio, que por ser paralelo àquele, é igualmente falho. Esse raciocínio também é falho. Jesus era um ser humano. Os seres humanos pecam. Logo, Jesus pecou. Qualquer estudante da Bíblia sabe de imediato que esta confusão, ou esta conclusão, que torna-se uma confusão, é falsa. Jesus foi um homem sem pecado, conforme Hebreus capítulo 4 e versículo 15. Ele não conheceu o pecado, conforme Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Ele foi um cordeiro sem defeito e sem mácula, conforme na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. João também disse a respeito de Jesus, ele disse que Jesus é puro e justo. Então, na primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 3, ele disse assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E no capítulo 2 no capítulo 2 da mesma epístola, da primeira epístola, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas, se Jesus nunca pecou, então o que está errado no argumento acima de que Jesus era humano, de que os homens pecam e de que, portanto, Jesus pecou? Onde é que a lógica se perde? O erro está em se assumir que Jesus era como qualquer outro ser humano. E Jesus não era como qualquer ser humano. Com certeza, meros seres humanos pecam. Mas Jesus não foi um mero ser humano, ele foi um ser humano perfeito. De fato, Jesus não era apenas humano, mas ele era também Deus. Da mesma forma, a Bíblia não é meramente um livro humano, ela é também a palavra de Deus. Como Jesus, ela é tanto divina como humana. E da mesma forma como Jesus era humano, mas não pecou, também a Bíblia é um livro humano, mas sem erros. Tanto a palavra viva de Deus é Cristo, como a sua palavra escrita, as escrituras sagradas, são igualmente humanas, mas
sem erros. A palavra viva e a palavra escrita são também divinas e não podem conter erros. Não pode haver erros na palavra de Deus escrita, como não houve pecado algum na palavra de Deus viva, que é Cristo. É impossível Deus errar, e ponto final. Agora, há dificuldades na Bíblia? Sim. Ainda que a Bíblia seja a palavra de Deus e, como tal, nela não possa haver erro algum, isso não significa que nela não haja dificuldades. Todavia, como Agostinho observou com sabedoria, e ele disse assim: se estamos perplexos por causa de qualquer aparente contradição nas Escrituras, não nos é permitido dizer que o autor desse livro tem errado, mas ou o manuscrito utilizado tinha falhas, ou a tradição está errada, ou nós não estamos entendendo o que está escrito. Os erros não se acham na relação, ou seja, na revelação de Deus, mas nas falhas e interpretações dos homens. A Bíblia é isenta de erros, mas os que a criticam não são. Todas as alegações feitas nesse sentido baseiam-se em erros cometidos pelos próprios críticos. Eles é que erram. Tais erros enquadram-se numa das seguintes principais categorias. Erro de número 1, assumir o que não foi explicado seja inexplicável. Nenhuma pessoa instruída alegaria ser capaz de explicar completamente todas as dificuldades bíblicas. Contudo, é um erro crítico pressupor que o que não foi ainda explicado nunca o será. Quando o cientista se depara com uma anomalia na natureza, ele não desiste de fazer cuidadosos exames científicos adicionais. Pelo contrário, ele faz uso daquilo que não foi explicado como uma motivação para descobrir uma explicação. Nenhum cientista verdadeiro desiste de seu trabalho em desespero, simplesmente porque não consegue explicar um dado fenômeno. Ele continua a fazer pesquisas com a confiante expectativa de encontrar uma resposta. E a história da ciência tem revelado que tal fé tem sido recompensada. Houve épocas em que os cientistas, por exemplo, não tinham explicação para fenômenos naturais, como os meteoros, os eclipses, os tornados, os furacões e os terremotos. Todos esses mistérios, porém, renderam os seus segredos à inabalável perseverança da ciência. Os cientistas ainda não sabem como a vida pode ocorrer em descargas térmicas nas profundezas do mar, mas nenhum deles se dá por vencido e grita: é uma contradição. Da mesma forma, os eruditos cristãos pressupõem que o que até hoje não foi explicado na Bíblia não é, por isso, inexplicável. Não consideram que discrepâncias sejam contradições. E quando encontram algo que não pode explicar, continuam pesquisando na certeza de que algum dia encontrarão a resposta. Com efeito, se tivesse uma postura contrária a esta, parariam de estudar. Por que ir em busca de uma resposta quando se pressupõe que ela não exista? Tal como o cientista, aquele que estuda a Bíblia, tem sido recompensado em sua fé e pesquisa. Por muitas dificuldades para as quais os eruditos não tinham explicação, já foram superadas através da história. Da história da arqueologia, da linguística e de outras disciplinas. Os críticos, por exemplo, um dia afirmaram que Moisés não poderia ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, porque a escrita ainda não existia na época. Ou seja, na época dele. Agora sabemos que a escrita já existia alguns milhares de anos antes de Moisés. De igual forma, os críticos um dia acreditaram que a Bíblia estivesse errada ao falar dos hititas, os heteus, já que esse povo era totalmente desconhecido dos historiadores.
Sua existência, porém, foi comprovada pela descoberta na Turquia de uma biblioteca hitita. Esses fatos nos levam a crer que as dificuldades bíblicas ainda não resolvidas certamente são explicáveis e que, portanto, não há que se presumir que exista erros na Bíblia. Erro número 2, presumir que a Bíblia é culpada até provar em contrário. Muitos críticos presumem que a Bíblia está errada até que algo venha provar que ela está certa. Contudo, como acontece com qualquer cidadão acusado de um crime, a Bíblia deve ser tida como inocente até que haja prova de culpa. Isso não é querer dar-lhe nenhum tratamento especial. Essa é a forma pela qual todos os relacionamentos humanos são feitos. Se assim não fosse, a vida não seria possível. Por exemplo, se presumíssemos que a sinalização de trânsito nas rodovias ou na cidade não fosse verdadeira, então provavelmente estaríamos mortos antes de poder provar o contrário. De igual modo, se presumíssemos que os rótulos nas embalagens de alimentos fossem enganosos, até provar em contrário, teríamos então de abrir todas as latas e pacotes antes de comprá-los. E o que dizer se presumíssemos que todos os números do nosso dinheiro estivessem errados? E se achássemos que estariam erradas todas as placas nas portas dos sanitários públicos que indicam o sexo a que se destinam? Bem, isso já é o bastante. Temos de presumir que a Bíblia é como qualquer outro livro, e como qualquer outro livro, está nos dizendo o que os autores disseram e ouviram. As críticas negativas da Bíblia partem de um pressuposto contrário a este. Não é de admirar, então, que concluam que a Bíblia está crivada de erros. A partir da próxima aula, do próximo estudo, nós vamos continuar, erro de número 3 e assim por diante, e nós vamos ver que a Bíblia sempre esteve certa, está certa e sempre será certa, porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Nós temos que entender também que foi o homem quem a escreveu. Se o homem escreveu, poderá ter falhas, mas foi o homem que falhou. As traduções é que falham. Os manuscritos podem estar errados, mas Deus nunca esteve errado, nem está errado, e nunca vai errar, porque Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade.